Tá aqui. Quem bebe vinho, vive menos. Vive menos estressado, vive menos tenso, vive menos deprimido, vive menos frustrado. Tomou? Branco Tinto Vinhos e Bistrô, porque com vinho a vida é muito melhor. Olá, você está no portal destaqueindaiatuba.com. O convidado de hoje é doutor em Engenharia e Ciência de Materiais, educador, já escreveu mais de 10 livros e agora lança mais um livro que une literatura e dança de salão. Estamos recebendo hoje Rubens Pantano Filho. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Você sempre foi uma pessoa estudiosa e sempre projetou qual seria a sua carreira, ou tudo foi acontecendo? Como é que foi, Rubens? Bom, eu e meus irmãos, né, a gente tem uma história na educação, porque meu pai, minha mãe foram professores, tios, né, então a gente conviveu muito com professores. Sempre fui um pouquinho estudioso, mas eu acho que essa questão de projetar um pouco a carreira, eu acho que é um pouco das duas coisas, né? Quer dizer, um pouco a gente projeta, faz planos, constrói projetos, mas a vida é dinâmica, então vão acontecendo algumas situações, algumas oportunidades, e evidentemente os projetos são alterados. Então acho que na minha vida profissional tem um pouco de tudo, né? Um pouco de projeto e um pouco de acasos, né? Que acho que na vida de todos acontecem, né? Aos 15 anos você participou e ganhou um concurso escolar, né? E ganhou com isso uma viagem para o México. Uhum. Como foi essa experiência? Então, eu era um garoto extremamente tímido, né? E o meu professor na época, hoje já falecido, né, Oswaldo Bertoni, era professor de educação física, e percebendo um pouco essa minha timidez para principalmente para esportes coletivos, ele me colocou para fazer esportes individuais. Então eu comecei a fazer atletismo sob a orientação dele. E na minha cidade, naquelas competições de estudante, acabei ganhando algumas medalhas ali de salto em altura. Qual é essa cidade natal? É Itatiba. Itatiba, né? Tá. E aí fui me dedicando um pouco a isso. Em 68, já revelei mais ou menos a minha idade, né? O que aconteceu? A Secretaria de Educação do Estado promoveu um concurso, juntamente com a chamada Associação dos Professores de Educação Física do Estado de São Paulo, a PEF, e a antiga Companhia Aérea Panam. Esse concurso foi promovido no estado todo, e os alunos que quisessem participar deveriam escrever uma pequena monografia sobre os Jogos Olímpicos, que iriam ocorrer em 68 na cidade do México, né? E eu acabei, por incentivo desse professor. Eu tinha uma professora de literatura também que me era assim, muito querida, né? Também hoje já falecida, a professora Maria Gema. Eu sempre gostei de escrever e tal. E o que aconteceu? Eles nos estimularam a participar, eu acabei participando, ganhei na minha escola, depois ganhei em nível municipal e fiquei em segundo lugar em nível estadual. E aí, como prêmio, eu fiquei 30 dias no México, né? Fui assistir aos Jogos Olímpicos, né? E aquilo acabou marcando muito a minha vida, porque me despertou muito cedo para a cultura, né, dos países latino-americanos, né? Então isso mais tarde foi algo que me deixou assim muito próximo da música, da dança, dos países aqui de um modo geral, Peru, Chile, Bolívia, Uruguai, Argentina, né? Tá. E como começou a sua carreira educacional? Então, eu tinha já esse histórico familiar, né? Meus pais foram professores também, minha irmã era professora. Num primeiro momento eu entrei num curso de engenharia e pretendia fazer engenharia. E na minha cidade, né, Itatiba, o que aconteceu? No colégio onde eu tinha estudado, que era um colégio público, havia muita falta de professor de física. E quando havia falta de professor, que é o que ocorre hoje também, as escolas públicas contratavam um estudante. E como o colégio era pequeno, não existia a rodovia Dom Pedro ainda, então para ir de Campinas para Itatiba o pessoal tinha que ir por uma estrada de terra, né? Era muito difícil um professor de um grande centro ir para lá.
E quando eu entrei no primeiro ano da universidade, eu comecei a lecionar no colégio onde eu havia estudado por falta de professor, né? Acabei me dando bem, né? Gostei um pouco de dar aula e acabei transferindo o meu curso de engenharia para a física. E acabei me formando em física na Unicamp e de lá para cá eu convivo com escola, né? Até hoje. Inclusive com a Max Planck, você tem uma história, né? Com a Max Isso, Planck. Inclusive eu vim para Indaiatuba por conta do Colégio Integral na época da Faculdade Max Planck. Eu trabalhava na PUC de Campinas já há algum tempo como professor e era colega do professor Alberto Martins. Nós tínhamos trabalhado também conjuntamente no antigo cursinho de Campinas chamado Curso MacPoli. Eu trabalhava também na Rede Ângulo, fui coordenador geral de 8 unidades que eles tinham na região, inclusive aqui em Indaiatuba, né? E quando eu deixei minhas atividades nessa rede, coincidiu do Alberto estar deixando também a vice-reitoria da PUC. E nós voltamos para a sala de aula, na PUC, nos encontramos, né? E conversando e tal, eu tinha já alguma experiência com aberturas de colégio para essa rede. Ele me convidou e nós abrimos inicialmente uma escola na cidade de Itu, né? E posteriormente, em 2000, abrimos aqui o Colégio Integral. Como nós tínhamos uma experiência grande com o ensino superior, e foi aquele período do governo Fernando Henrique, quando o Paulo Renato era o secretário de Educação, naquela época houve um boom de aberturas de faculdades, né? E nós, juntamente com mais um médico, né, o Jorge Menezes, nós entramos com um projeto junto ao MEC e fundamos a Max Planck em 2002. Que no começo funcionava no mesmo prédio do colégio, No mesmo prédio né? do colégio, né? Depois, com a parceria com o AOC, a gente construiu esse prédio, parte dele, né? Nas novas instalações. Depois, por uma série de razões, houve um falecimento da esposa do Jorge, ele era um senhor já com uma certa idade, resolveu deixar a sociedade. Era um período também que os grandes grupos econômicos estavam adquirindo muitas escolas, né? O Alberto também resolveu deixar a instituição, isso foi em 2008, quando ele saiu. Eu permaneci por mais 4 anos, juntamente com esse grupo que está hoje aí, né? Depois também por questões mais pessoais, então eu acabei deixando o grupo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês, né? Quando naquela colégio, época, né? isso. E foi um prazer muito grande, né, professor Alberto? Gosto muito dele, foi muito conhecido aqui, muito dedicado à educação, né? Foi um período muito interessante, para nós muito grato também, para nós. Foi o colégio, a faculdade, foi um período que a gente guarda com boas lembranças, porque não só a gente acho que deu uma boa contribuição à cidade, como também eu reconheço que houve um crescimento para a gente, também um amadurecimento agora já na condição de mantenedores, né? Porque antes a nossa experiência mais como professor, coordenador, né? E após essa finalização desse ciclo, né? Porque foi um ciclo longo, produtivo, sem dúvida, né? Mas que acabou mais ou menos em 2012. 2012, né? Isso. O que foi feito a partir daí? Quais os projetos que você abraçou a partir daí? Eu tinha a ideia de parar um pouquinho, por exemplo, para pensar um pouco, né, nas coisas. Mas no fim, a gente está tão envolvido com essa questão da educação que rapidamente um colega meu até da Max Planck, o professor Donizete, me convidou e eu acabei indo para a Unip, em Sorocaba, para ministrar aula no curso de engenharia. Continua ainda? Não, aí isso aconteceu por 3 anos. Eu fiquei na Unip, logo depois eu fui contratado pela Uniso também em Sorocaba, que é uma universidade muito boa, muito interessante, a qual eu respeito muito, né, o trabalho que lá eles desenvolvem, assim como na Unip também, né? E também fui convidado para implantar um curso de engenharia na Unisal, que é esse centro universitário dos Salesianos, né? Que tem campus em Campinas, Americana. Eu fui para a Americana, trabalhava nas 3 universidades, né? Um pouco de tempo em cada uma. Mas aí em 2014, né, o ano passado, acabou surgindo um concurso para uma instituição federal. Eu acabei prestando, passei. E só que esse concurso exige dedicação exclusiva, né? Eu não podia ter outra atividade em outra instituição, é regime de dedicação exclusiva. Aí eu ponderei um pouquinho e
a minha experiência já era muito grande na iniciativa privada, eu resolvi ir para a rede federal, né? Então, atualmente eu estou trabalhando chama-se Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Estou lá desde o ano passado, né? Que legal. E a carreira de escritor? Quando começou? Como é que ela se mesclou? Então, eu já atuava como professor e com o fato de estar fazendo mestrado, doutorado, isso exige que a gente tenha algumas publicações em revistas especializadas, né, nacionais, internacionais. Paralelamente, na minha cidade, um colega tinha até fundado um jornal. Então eu comecei, a convite desse colega, comecei a escrever crônicas centradas mais ou menos na década de 60, 70, que é, digamos, a minha adolescência, né? E registrando um pouco dessa história, essas histórias mais pitorescas da cidade, né? Isso acabou tendo uma boa repercussão na cidade, e aí me sugeriram pegar as principais crônicas e publicar um livro para que aquilo ficasse, aí então, nasceu o primeiro livro. Perpetuado. Aí nasceu o primeiro livro. Daquele veio um segundo, veio um terceiro, 3 livros de crônica, mas paralelamente eu comecei a escrever para algumas editoras alguns livros técnicos da minha área, né? Livro de física, um pouco de cálculo, enfim. E fui juntando um pouco essas duas coisas, acabei também gostando muito, né? E eu trouxe esses projetos para as escolas. Então, onde eu atuei também como professor da Max Planck, na Integral, a gente deixou alguns registros também através de livros, com participação de alunos, de professores, né? E também estou até hoje. Rubens, e a dança? Como é que ela entrou na sua vida e como é que você chegou ao tango? Então, eu também estava dizendo de início, né? Quando garoto, acho que aqui em Indaiatuba acontecia isso também, né? Mas na minha cidade, os clubes, né, da cidade, como é aqui o Indaiatuba Clube, tinham muito aquela tradição de fazer os bailes, né? O baile de aniversário, o baile de Réveillon, o baile da primavera. Aqui ainda sobrevivem alguns. Lá o Grêmio Cívico e Recreativo que fazia esses bailes hoje já não existe mais, mas tem um outro clube chamado Itatiba Esporte Clube que mantém um pouco essa tradição. Eu ia aos bailes e eu tinha tios, né? Ela era irmã do meu pai, que dançavam muito, que eles abriam todos os bailes e fechavam todos os bailes. E aquilo sempre me encantou, mas eu era extremamente tímido. Né? Não era de dançar. Passou, dançava um pouquinho, né? Com namorada, enfim, com algumas colegas, mas nada. Mudei depois de tempos, mudei para Campinas, né, quando minha vida profissional começou lá na PUC. Aí fiz algumas aulas numa academia de Campinas, mas foi algo meio rápido, né? Depois eu vim para cá, como eu e o professor Alberto tínhamos também uma escola em Itu, eu mudei para Itu um tempo para cuidar da escola de lá, né? E na volta, quando nós voltamos para cá em 2010, final de 2010, um dia nós estávamos passeando aqui no shopping Jaraguá e vimos um banner, né, da escola do Rodrigo. Era um curso de tango, né? Eu com a minha esposa, vamos fazer, né? Um pouco para, enfim, ter alguma diversão, né? E nós nos matriculamos. Começaram pelo mais fácil, né? Dançar tango. Na verdade, nós fomos lá, nos matriculamos no curso de dança de salão tradicional, que todas as escolas têm, que tem um pouco de samba, forró, bolero e tal. E também nos matriculamos no curso de tango, né? Fizemos a dança de salão, a rotina era semanal, mas o curso de tango ele era focado, ele era um curso básico de 2 meses. Fizemos o curso. A gente gostou, né? Se identificou um pouco com o gênero, com a música e tal. E o Rodrigo, quando ele termina esse curso, ele faz uma espécie de uma formatura dos alunos que participaram na Argentina. Aí nós fomos para lá, para Buenos Aires, ficamos ali, não lembro que 4, 5 dias, né? E aí ele nos levou na chamada Escola Argentina de Tango, que é onde ele fez a especialização dele, que funciona no Centro Cultural Borges, né, na Galeria Pacífico. E lá a gente fez algumas aulas com alguns professores nativos, né, com os quais ele tinha estudado. Aí eu brinco um pouco que talvez eu tenha também no meu DNA, pelo menos de intenção, né, ter nascido argentino, porque aconteceu o seguinte: os meus bisavós, do lado paterno, vieram da Itália.
E eles vieram da Itália de navio com a intenção de ir para a Argentina. Só que foi um período, final do século XIX, que teve um problema muito sério, se não me engano, de febre amarela, alguma coisa assim, os portos estavam fechados. E aí eles pararam aqui no Brasil e aqui ficaram, né? Então eu brinco com meus amigos de lá que talvez... A intenção era essa, né? O espírito já estava preparado para nascer na Argentina. Nós voltamos para lá mais uma vez, depois de 6 meses, a minha esposa, a Maria Ângela, falou, vamos fazer mais algumas aulas, né? Continuamos fazendo algumas aulas particulares com o Rodrigo, de tango, e fomos adquirindo gosto, e agora faz, acho que 3 ou 4 anos que a gente tem passado os 2 meses de férias do ano, porque ela é professora também, viajando para fazer aulas de tango, né? Então... E é muito interessante quando eu vejo fotos de vocês no Face ou algum outro evento que vocês participam, porque é muito difícil marido e mulher, né, gostarem da mesma coisa e Sim. principalmente do tango, que é uma dança difícil, né? Mas assim, quem os vê dançando, falaram, eles nasceram para dançar tango, né? O porte, a elegância, eu já vi você dançando, realmente vocês nasceram para dançar tango. A Maria Ângela gosta bastante, realmente foi algo assim que coincidentemente, tanto eu como ela acabamos nos apaixonando aí pelo gênero, né? Para mim, particularmente, sou uma pessoa mais talvez introspectiva, e eu acho que o tango tem um pouco tem um caráter assim mais nostálgico, né? É um gênero bem diferente do nosso samba, apesar dos dois terem raízes também africanas, né? Mais introspectivo, porque o samba, ele é bem... as letras assim de muitos tangos são tem assim tem esse caráter mesmo, uma reflexão, como ele foi criado naquela região ali do Rio da Prata, entre Montevidéu e Buenos Aires, com uma presença muito forte de imigrantes, né? Então, por isso, acho que ele traz um pouco essa nostalgia daquele que deixou o seu país de origem, né? Isso... E muito do sofrimento. Por amor, né? Por amor, Tem alguns tangos que falam, tem um tango muito bonito chamado Volver, né? Onde ele canta um pouco isso, essa coisa de voltar depois de 20 anos, né? E ele é realmente muito bonito, nos toca muito. E né? Gardel continua cantando super bem, né? Segundo os argentinos e os uruguaios, né? Gardel continua cantando perfeito, super bem. Né? Eu sei bem. Eu tenho Uruguai em casa, eu sei bem o que é isso. E aí você conheceu o Rodrigo. Aí você se apaixonou pela dança e aí juntou 2 caras que gostam de dança e que gostam de literatura. E aí nasceu o primeiro livro chamado Baile. Quando eu comecei a fazer as aulas com o Rodrigo, eu gosto, né, mas gostei muito do início da didática dele, da técnica, e percebi que ele tinha algumas coisas registradas, mas muito soltas, né? Aí eu propus para ele uma época, eu falei, Rodrigo, você precisa, digamos, formatar isso e sistematizar tudo isso, porque no fundo você tem uma pedagogia para ensinar e ela precisa ser registrada, porque a literatura, né, nessa área é muito escassa no Brasil. Aí o Rodrigo falou, olha, minha praia é dançar, né? Eu já pensei nisso, mas eu não tenho disciplina para... Eu falei, não, vamos fazer uma parceria, né? E esse primeiro livro, basicamente, digamos, ele é o professor de dança, o bailarino, e eu sou o escritor, né? Eu acrescentei, claro, algumas coisas minhas, pesquisando um pouco sobre os gêneros, os ritmos todos, mas o que o livro trata da técnica, dos passos, das particularidades, principalmente de alguns principais ritmos, como o samba, o forró, o bolero, a valsa, o tango mesmo, obviamente é a técnica dele, né? Tá. E aí saiu o primeiro livro, que é o Baile. E agora, em dezembro, né, está nascendo o segundo livro, que é um livro que fala sobre tango e samba. Fala pra mim, você fala mais das semelhanças ou mais das diferenças? Então, eu estou envolvido em outros projetos, né, mais técnicos lá do Instituto, estamos fazendo livros aí na área de física, mas esse em particular é a minha menina dos olhos, né? Aconteceu algo muito interessante, nós começamos a frequentar Buenos Aires nas férias, fazer curso, né, e lá fomos conhecendo muita gente, muitos professores, e continuamos fazendo aula aqui com o Rodrigo, né?
Como eu gosto muito de ler e tal, a cada ida eu sempre comprava 2, 3 livros com um pouco da história do tango, a questão social que estava por trás dele, não necessariamente livros de técnica de dança, né? E lá pelas tantas eu acabei percebendo que o tango também tem raízes afro, como é o samba, né? Isso me deixou muito curioso, comecei a ler um pouco mais e tal. O ano passado, em outubro, nós trouxemos um professor da Escola Argentina de Tango, chamado Alejandro Suaia, e ele veio dar um workshop aqui na Escola do Rodrigo e também em Sorocaba, Campinas e tal, né? Ficou hospedado aqui na minha casa. E numa das noites lá, tomando um vinho e tal, falando um pouco sobre a vida e a dança, etc., ele percebeu que eu tinha alguns livros publicados e nós acabamos criando esse projeto que seria uma espécie assim de um diálogo entre o samba e o tango, dado ao fato de que os dois têm uma raiz comum, né? E criamos esse projeto, o nome do livro é Tango e Samba, um encontro de duas culturas, né? O livro ele tem 24 pequenos capítulos e eles são foram escritos por 26 pessoas, porque tem um capítulo de samba e um de tango, que ele é escrito por um casal, né? Então por isso estão 26 pessoas, mais 24 capítulos, 12 argentinos e 12 brasileiros, né? E cada um teve a liberdade de escrever o que quisesse, história, técnica, orientação para quem está dançando, para o professor. Todos são profissionais da dança? Todos, assim, na verdade eu não sou profissional da dança, né? Eu e a Maria sou um aprendiz, mas, por exemplo, os 12 professores e bailarinos argentinos, posso falar com a maior tranquilidade, são bailarinos de ponta. No grupo tem o Cristian Sosa, que foi campeão mundial de tango em 2012, juntamente com uma uruguaia chamada Maria Noel Ciuto. Eles foram campeões de tango. Tem o Ivan Romero, que foi campeão mundial de tango em 2004, também em Buenos Aires. O Mário Morales, que é o principal coreógrafo, né, coach dos campeões desses últimos anos. Ele sempre coloca várias duplas na final do campeonato, que ocorre todo ano no mês de agosto. E aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, o Carlinhos de Jesus, o Marcelo Grangeiro, que está em primeiro lugar nesse programa de Dança dos Famosos, né? E outros profissionais que aliás, dançaram lindamente exatamente, esse final de semana. A quem circula um pouco nesse meio, conhece outros profissionais, como a professora Raquel Mesquita, do Rio de Janeiro, a Sheila Aquino, a Sheila Santos, o Marcelo Moragas, Cristóvão Cristiani. São nomes assim, são brasileiros premiados, que dão curso no exterior, né? Campeões de vários campeonatos. O livro está saindo do forno agora, ele começa a ser impresso na próxima semana. Tá. E quando vai ser o lançamento oficial dele? Então, como ele deve ficar pronto muito próximo do Natal, a gente acha que é um período ruim para fazer o lançamento, porque as pessoas estão ocupadas com festas, com fraternizações e final de ano, né? Então nós vamos deixar para o início do próximo ano. Tá. A previsão era lançar em dezembro, mas provavelmente ele será lançado em fevereiro. Em fevereiro, porque janeiro nós também vamos estar fazendo aula. E também é um mês de férias, né, de estudante, então a gente achou melhor deixar, vai ser lançado em fevereiro aqui em Indaiatuba, né? Já tem o local ou ainda não? Ainda não. A ideia é fazer o lançamento acompanhado também de uma apresentação de samba e tango, né, pelo contexto do livro, talvez uma pequena palestra falando um pouco sobre o projeto e um pouco sobre as histórias, né, desses dois ritmos que são que identificam esses países, né? O samba é a nossa identidade em termos de dança, né, fora do Brasil, e o tango também tem uma marca muito forte, né, nos países todos. Então vamos aguardar ansiosamente e estaremos lá no lançamento, porque eu não vou perder de ver você dançar com a Maria. Lindos e ainda aprimorados, né? Que tem mais umas férias aí no meio, vai aprender mais um pouquinho, então tá bom. Rubens, muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço, um agradeço muito pela oportunidade de poder divulgar, né, aquilo que a gente está fazendo atualmente com muito gosto. Muito bem. Nós estivemos aqui com Rubens Pantano Filho, lançando o seu novo livro, Tango e Samba,
que estaremos aguardando, e você também vai acompanhar por aqui pelo portal destaqueindaiatuba.com. Até a próxima!